Olá, meus irmãos, tudo bem? Essa é a exposição breve, nossos vídeos curtos aqui do Salmo número 5. Abra sua Bíblia, por favor, nesse Salmo, Salmo 5, e acompanhe a leitura que irei proceder agora. Proteção contra os ímpios. Ao mestre de canto para a flauta, Salmo de autoria de Davi. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo os cercas de benevolência. Amém. Que Deus aplique esta palavra aos nossos corações, meus irmãos. Nós não sabemos o contexto em que este salmo foi escrito, mas evidentemente era um salmo que apelava por socorro. E a primeira divisão deste salmo, dos versículos 1 a 3, nós temos o clamor ao rei. Diz assim: dá ouvido, Senhor, a minhas palavras e acode meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha oração. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Há um apelo aqui, meus queridos irmãos, urgente por parte do salmista ao longo desse tempo que ele está gemendo, que ele está sofrendo. E o salmista confia de todo o seu coração no seu Deus e no seu rei e se aproxima dele em oração. No tempo do Êxodo, conforme a gente vê lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 8, Deus passou a ser considerado e adorado como rei de Israel. Juntamente com os sacrifícios matinais, assim também as orações matinais eram entregues ao Senhor, como a gente vê aqui no versículo de número 3. Então, o salmista, em sua angústia, clama ao seu rei. A segunda divisão, irmãos, versículos 4 a 8, Deus e os malfeitores. Os versículos 4 a 8 dizem o seguinte: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. No texto hebraico, meus irmãos, nós temos a ênfase aqui no versículo número 4 na expressão tu, porém. E a ideia, queridos irmãos, é que Deus não se agrada da perversidade. Na sua santidade, ele abomina os perversos, ele é fogo consumidor para com os perversos. Nós vimos isso lá em Isaías, capítulo 33, versículo 14. E os que rejeitam, portanto, a sabedoria do Senhor e vivem por sua própria loucura, não podem permanecer diante do nosso Deus. A gente está vendo isso aí nos versículos 5 e 6. Então, aqui os perversos são caracterizados, eles são homicidas, eles são mentirosos, e eles são fraudulentos. E a atitude de Deus para com eles é de aversão, é de ódio, um ódio que é santo, uma ira que é santa. E o destino final desses homens
é a destruição. O salmista não está excluído da presença de Deus ou da casa de Deus. Ele vai lá unicamente fundamentado em uma base: o amor pactual, o amor que Deus tem por aqueles a quem ele estabeleceu a sua santa aliança. O escritor aos Hebreus, queridos, aponta para o fato de que uma vez que Jesus nos antecedeu, ele é uma âncora para nossa alma no santuário mais íntimo de Deus. Isso está em Hebreus 6, versículos 19 e 20. Essa foi a segunda divisão. Passemos agora para a terceira. Deus e o juízo, versículos 9 e 10. Que diz assim: pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelam contra ti. Aqui, a concentração dos pecados mencionados são pecados principalmente com a língua. E Davi pede ao Senhor que esses homens sejam todos declarados culpados. E por fim, a quarta divisão do Salmo, versículos 11 e 12, fala de proteção e alegria. Veja o contraste entre esses versículos e os versículos 9 e 10 que falam de juízo sobre os ímpios. Proteção e alegria para os filhos da aliança. Versículo 11. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, caixa alta, Deus da aliança, Deus Yahvé, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. O povo do Senhor busca refúgio nele, meus irmãos. Os que vivem sob a proteção de Deus, sob a sua santa aliança, podem cantar de alegria, porque Deus é um abrigo para eles. Deus cerca o seu povo como um escudo protetor, veja lá o versículo 12, e deixa o seu povo salvaguardado dos seus inimigos. Então, a bênção do Senhor, meus irmãos, é a porção dos seus filhos, é a porção dos crentes. Que Deus aplique essa santa palavra e essas verdades maravilhosas ao seu coração. Um abraço, Deus abençoe e até breve.